começar com salve para 61, né? Mas que salve bem mais sem ânimo. Salve! Ah, agora abusou. Tá bom. Pessoal, vamos lá. Vamos ler aqui a questão 13, né? Que diz assim, ó. Após um jantar, foram servidas as sobremesas X e Y. Sabe-se que das 19 pessoas presentes, 8 comeram a sobremesa X e 9 comeram a sobremesa Y. E 5 comeram as duas. X e Y, no caso, né? Quantas não comeram nenhuma das sobremesas? Então tem uma quantidade de pessoas que não comeu nenhuma sobremesa. Bom, vamos montar o nosso problema de acordo com o que já foi aprendido, usando diagramas para facilitar a compreensão e a resolução. Vamos botar aqui então como o conjunto das pessoas presentes, certo? P de pessoas, tá bom? E daí tem o conjunto das pessoas que comeram a sobremesa X, chamaremos de X a esse conjunto, e também chamaremos de Y o conjunto das pessoas que comeram a sobremesa Y, certo? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Há 19 pessoas presentes nesse jantar. 8 comeram a sobremesa X. Então vamos colocar aqui 8 como sendo aquela quantidade que comeu a sobremesa X. E 9 aqueles que comeram a sobremesa Y. E tem 5 que comeram as duas sobremesas. É aqueles que estão na intersecção. Certo? Sim ou não? Sim. A questão que se pede é determinar quantos que não comeram nenhuma das sobremesas. Quantos? Não sabemos. Essa questão ela é bem facinha. Logo a gente acaba. Por quê? Para eu saber quantos que não comeram, eu preciso saber quantos que comeram. Correto? Se eu souber quantos comeram, já sei quantos não comeram. A partir do quê? A partir do conhecimento total de pessoas nesse jantar. Então, o número de pessoas, vamos escrever aqui, ó. O número de pessoas desse jantar é igual a 19. Então, o número de pessoas desse jantar é igual ao quê? Ao número de pessoas que comeram a sobremesa. Vamos usar a letra C para representar aqueles que comeram, mais aqueles que não comeram. Vou botar um tio em cima do C como uma negativa, uma negação daqueles que comeram. Certo? Então, se eu souber cada um desses valores, quantos? Não, é cada um. Se eu souber quantos comeram, a partir também da informação de que há 19 em sala, eu sei quantos não comeram. Tenho 19 aqui já como resultado, né? Resultado não, valor. Para o número de pessoas. E só falta conhecer quantas comeram para determinar quantas não comeram. Certo? Como é que eu determino quantas comeram? A partir de que cálculo? Como é que eu sei quantas comeram? C corresponde ao total
de pessoas que comeram comeram a sobremesa X ou Y. Se eu souber esse total, eu sei quantas não comeram. E quantas que... Aliás, esse C, ou o total de pessoas que comeram sobremesa X ou Y, corresponde a quê? A que operação em conjuntos? Alguém sabe me dizer? Eu já falei para vocês, pessoal. Vocês têm que pegar o caderninho e estudar mais em casa. Rever o que já foi dito, o que vocês já estudaram, etc, etc. Quando você tem a palavra ou aqui, ó, isso corresponde a quê? Corresponde a? Não entendi. Como é que é? União. Isso, união. União. Então, na verdade, esse C, o número de pessoas que comeram, corresponde ao número de pessoas da união. Então, C, na verdade, é quem? É o número de pessoas que comeram a sobremesa X ou comeram a sobremesa Y. Se eu descobrir isso, o problema acabou. E como é que se descobre isso? Simples. Essa é uma questão bem simples. A gente começou com esse tipo de problema no princípio do assunto. Como é que se faz? Vamos montar aqui a nossa expressão matemática. Lembram disso? Número de elementos da união é igual ao número de elementos do conjunto X mais o número de elementos de quem? Do conjunto Y menos o número de elementos da intersecção. É assim? Sim ou não? Claro que sim. O que houve com vocês hoje? Qual é o número de elementos do conjunto X? 8. Qual é o número de elementos do conjunto Y? Qual é o número de elementos da intersecção? Somando 8 mais 9, 17. Tira 5, 12. 12 pessoas comeram. Então, o número de pessoas que comeram a sobremesa X ou Y corresponde a 12. Certo? Então, se 12 é este valor, podemos trazer para cá, ó. Vamos trazer para cá, pega esse 12 e faz um caminho aqui, ó. Faz um caminho para chegar aonde? Aqui, ó. Porque ele corresponde ao C, não é isso? Não é isso que o número de elementos da união corresponde? Corresponde ao C. Agora a gente sabe qual é o C. Então 19 é igual a 12 somado com a quantidade de pessoas que não comeram. Qual é esse número que não comeram a sobremesa? Hã? 12. Senhor Deus. Quantas pessoas não comeram? 7. Qual o número que somado a 12 dá 19, então? 7. Pronto. Está resolvido. Então, o número de pessoas que não comeram é 7. Por quê? Porque daí 12 somado a 7 dá 19. Pronto. Resolvido o problema. Olha como ele é bem simplório comparado a outros que já resolvemos. Sim ou não? Feito. Alguma pergunta? Oi? Tem perguntas?